Shalom, boa noite. Eu sou a Larissa, eu faço parte do Ministério Tropa de Elite de Jesus. E, acima de tudo, nesse momento, especialmente, eu posso dizer que eu sou uma guerreira do Exército do Senhor, que está na linha de frente da batalha, assim como todos os que estão aqui, querendo mais do Senhor, aprendendo mais do Senhor, ganhando novas armas, para que a gente possa seguir lutando, amém? Hoje à noite, eu trouxe para vocês algo que já talvez até esteja meio batidinho, assim, sabe? Como a pastora fala, aquele pozinho da telha, assim, aquela coisa que a gente já conhece. Mas o Espírito Santo tocou muito forte no meu coração para falar sobre o novo de Deus. Porém, temos uma outra ótica aqui. E aqui, quem no secreto, né, nunca orou pedindo o novo de Deus? Quem nunca cantou aquela música, né? Balançando a mão, quero viver algo novo. Todo mundo quer viver algo novo de Deus, né? Mas antes de falar, eu quero que você grave no seu coração duas sentenças, duas frases. Primeiro, Deus está sempre pronto para fazer coisas novas. Ele está sempre fazendo coisas novas. Primeiro, que o Senhor está sempre pronto para construir coisas novas nas nossas vidas. Mas antes de fazer as coisas novas, Ele vai nos despedir das coisas velhas. Amém? Deus está querendo fazer coisas novas, mas para isso Ele precisa desfazer as coisas velhas. Afinal, o evangelho que a gente prega não é um evangelho de remendo, é o evangelho de vestes novas. A segunda coisa que eu preciso que vocês coloquem no coração é que Deus está sempre pronto para fazer milagres. Os milagres de Deus nunca pararam. Os milagres de Deus estão sempre acontecendo. Nós é que temos que abrir espaço para que esse milagre caiba na nossa vida. Deus derrama os seus milagres sem medidas, mas nós precisamos abrir espaço para pegar esses milagres. E aí, eu tenho uma história para ilustrar. É uma amiga que, quando ela estava na época da ignorância, ela, né, no mundo, ela namorava com um cara, mas o cara não estava muito nem aí, era aquele namoro de vai e volta, e eles viviam em festa e coisa arada, né? E aquele relacionamento que não ia nem vinha. E ela já estava cansada daquilo, traições e tudo. E aí um dia ela orou para um Deus que ela só ouvia falar. E ela orou, olha, Senhor, eu não aguento mais. Muda a minha vida, porque tá difícil continuar assim. O Senhor tem que fazer alguma coisa, muda a minha vida. Se tu quer alguma coisa comigo, muda a minha vida. E Deus fez. Deus deu para ela um filho. Ela engravidou. E o cara ficou amor. Ela ficou mãe solteira, desesperada, foi para onde? Para os pés do Senhor. Encontrou uma igreja, chorou, 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 mas ali ela encontrou cura, encontrou uma nova família, encontrou a nova vida que ela tanto buscava. Hoje ela está casada com um varão escolhido pelo Senhor. Ela tem um filho lindo, ela sempre traz palavras maravilhosas, ela congrega numa igreja aqui próxima, e ela recebeu o novo de Deus. Muito melhor do que ela poderia pensar ou imaginar. Mas, para isso, ela precisou passar por muita coisa e aceitar, acima de tudo. Não digo que a saída seja ser mãe solteira, mas a gente não sabe o que Deus vai fazer de novo na nossa vida e o que Ele vai tirar quando a gente pede algo novo. E tem outra coisa, outra história bastante conhecida de nós todos, aonde Deus trouxe uma vida completamente nova para esse homem. E o nome dele é Noé. Vocês podem abrir a Bíblia no capítulo 6 de Gênesis, o livro de Gênesis. E Gênesis 6, do 1 ao 5, fala assim: Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. E então disse o Senhor: Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naquele dia, havia um Néfilins na terra. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos, eles foram os grandes heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu
que a perversidade do homem havia aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Quando nós falamos do tempo de Noé, eu não sei vocês, mas eu sempre, a minha imaginação traz coisas perversas, né? Pelo menos trazia até essa conversinha que eu tive com o Espírito Santo. Eu sempre pensava na pior coisa acontecendo no meio da rua, a gente roubando, matando, orgia, bebedeira, uma galera andando no meio da rua, meio The Walking Dead, uma coisa assim bem feia. Porque para Deus querer destruir o mundo, tinha que ser um negócio muito ruim. Mas aí no texto, lendo o texto um pouquinho mais e lendo outros textos, aonde Deus trouxe destruição para as cidades, você percebe que aquela época de Noé, pelo menos, por exemplo, comparando com o que texto bíblico traz sobre Sodoma e Gomorra ou sobre Nínive, não era tão ruim assim, né? O texto fala que, por exemplo, os filhos de Deus escolheram para si as filhas dos homens, aquelas que lhes agradavam. Isso me dá a entender que não era assim, tipo, todo mundo com todo mundo. Eles escolheram algumas para si. Para si, né? Naquela época eles não eram monogâmicos, porque eles precisavam povoar a terra. Então, a ter mais de uma esposa não era pecado, né? Mas não dá a entender de que era uma coisa assim, muito, né? A palavra fala que existiam heróis, que existiam homens famosos. Isso também dá para entender que havia uma vida em sociedade. As pessoas se conversavam, as pessoas se falavam, porque para uma pessoa ser famosa, ela tem que ser comentada por outras pessoas. As pessoas tinham convivência, né? Dá até para imaginar vizinhas conversando, familiares jantando entre amigos e conversando sobre isso. Eu creio que no mundo de Noé havia um cotidiano normal, de pessoas egocêntricas e obcecadas pelos seus próprios prazeres. Tudo normal, como nos dias de hoje. Haviam mentiras, haviam assassinatos, haviam vinganças, haviam fofocas, haviam adultérios. Qualquer comparação com a atualidade é mera coincidência, né? Era tudo mais ou menos assim. Aquela população era a 10ª geração após Adão. Eles conheciam Deus. Imagina, 10 gerações, então eles estavam muito próximos ali do que Adão viveu no Éden. Eu acredito até que naquela época deveriam existir falsos profetas, porque a Bíblia não fala deles. Então, falsos profetas pregando prosperidade, dizendo que vovô Adão fez isso, fez aquilo, alguma coisa nesse sentido, porque eles tinham a história muito viva ali, né? Eu creio que essas pessoas poderiam ter aparência de boas pessoas, mas o seu coração estava longe do Senhor. Porque o texto fala: o Senhor viu a perversidade do homem e tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Ou seja, poderia até haver uma aparência de bem, mas o Senhor que sonda os corações via que os pensamentos humanos eram maus. Não existiu alguém suplicando para Deus parar com aquela maldade, como houve em Sodoma e Gomorra, ou como houve em Nínive, né? Que Deus foi até lá por súplicas das pessoas. Mas ali o próprio Deus sondou os corações e viu que eles eram maus. Deus conhece o futuro. Deus é o próprio futuro e sabe que como as coisas serão futuramente, antes mesmo delas existissem. Então ele sabia que aquela geração não poderia dar continuidade ao plano que ele tinha para o mundo. As pessoas que pareciam ser boas, mas não faziam coisas que agradavam ao Senhor. Eles faziam coisas como seus próprios deuses, tomavam suas próprias decisões. No versículo 8 e 9 do capítulo 6 fala: A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época, andava com Deus. Vejam, Noé era íntegro, ele não roubava, ele não matava, ele não mentia, mas acima de tudo, Noé andava com Deus. Ele tinha relacionamento. E ele discipulava a sua família, porque a Bíblia fala que essa é a história da família de Noé. Então, era isso que Deus viu em Noé e que provavelmente não tinha visto em Adão e nos outros descendentes.
Deus decidiu fazer a humanidade a partir daquele relacionamento que ele mesmo tinha com Noé. Mas na Bíblia não fala em nenhum lugar que Noé pediu uma nova vida para Deus. Porém, Noé andava com Deus, conhecia o que agradava, o que desagradava ao Senhor. Ele sabia que a perversidade do povo trazia tristeza ao coração de Deus. E eu creio que, se Noé amava o Senhor, no seu secreto ele pedia que Deus enviasse uma maneira de mudar o coração obstinado daquele povo. Eu creio que Noé, no fundo, no seu íntimo, orava: Senhor, muda isso que te entristece, como nós fazemos hoje com a nossa nação, amém? Quando no capítulo 6, do verso 6 ao 8, fala: Então o Senhor se arrependeu de ter feito ao homem na terra, e isso lhe cortou o coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes e os animais pequenos, as aves do céu. Arrependo-me de ter-os feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Deus, nesse momento, decreta uma nova vida para Noé, completamente nova. A partir daquele dia, ele iria construir a arca que serviria para ele alcançar essa nova vida. Só antes de seguir aqui na nossa história, e por curiosidade, alguns estudos bíblicos afirmam que Noé passou 120 anos pregando arrependimento. Alguns falam que Noé não intercedeu por aquele povo. Alguns afirmam que sim, porque a palavra fala, né, que Noé construía a arca e pregava o arrependimento. Lá em 2 Pedro 2,5 fala: E não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então Pedro afirma ali que Noé era pregador da justiça, ele intercedia por aquele povo também, enquanto se ocupava do trabalho de construir aquela arca. Mas o que eu quero focar aqui é para que a gente preste atenção no novo de Deus para Noé. Veja, para ter esse novo de Deus, Noé teve que trabalhar pesado em algo que ele não sabia fazer, porque ninguém naquela época tinha construído um barco. Noé teve que obedecer, Noé teve que confiar, crer, ter fé de que aquilo daria certo, porque afinal de contas ele nunca tinha botado um barco para flutuar. Nem, muito menos, animais dentro de um barco daquele tamanho. Noé teve que esperar 120 anos para o dilúvio acontecer, e depois um tanto ainda para a terra secar. Noé teve que suportar durante todo esse processo a zombaria do povo descrente, o fardo pesado de construir tudo aquilo sozinho com seus filhos, um barco daquele tamanho, o trabalho todo que deu, e depois o trabalho de trabalhar com aqueles animais, de conviver com aqueles animais todo aquele tempo, o cheiro, o barulho dos animais, enfim. Noé teve que viver tudo isso. Acima de tudo, acima de tudo, além de todo esse processo, Noé teve que ver tudo o que ele conhecia ser destruído, confiando de que Deus estava trabalhando para refazer o melhor. Vejam, Noé não tinha pedido para o Senhor uma vida nova, mas Noé aceitou ter uma vida nova diante de uma promessa do Senhor. Mas para isso, o Senhor destruiu amigos, os vizinhos, sua parentela. Noé viu tudo se desfazer no dilúvio. De acordo com meus cálculos, até o avô de Noé, Matusalém, porque coincidentemente ele era vivo na época do dilúvio e coincidentemente ele morreu naquele mesmo ano. A Bíblia não afirma, mas pode ser que até o seu próprio avô tenha morrido naquele dilúvio. Tudo que Noé conhecia foi destruído, e Noé sobreviveu e perseverou diante de uma única promessa: viver o novo mundo que Deus tinha para ele. Essa mensagem, ela poderia ser simplesmente uma fala sobre processo, o processo para se tornar quem Deus nos fez para sermos desde o nascimento, o processo para alcançar o novo de Deus. Mas o que eu quero é que vocês foquem, e o que o Espírito Santo falou forte ao meu coração, é no que leva Noé a entrar nesse processo.
a confiança na promessa do Senhor. Mesmo que viessem ventos contrários, ele não iria retroceder, porque Noé confiava no que Deus tinha para ele. Irmãos, eu não sei se está fazendo sentido para vocês essa palavra, mas o Senhor fala forte ao meu coração, que existem tempos de mudança prontos para acontecer. Mas essas mudanças não vão acontecer da forma com que a gente espera ou com que a gente deseja. O Senhor não vai pegar a nossa vida e transformar ela para melhor, fazendo a gente atravessar um campo de flores. Provavelmente, o Senhor vai destruir tudo que a gente conhece, para nos levar para uma nova vida muito melhor com Ele. Noé, acima de tudo, estava disposto a abrir mão de tudo que ele conhecia para viver o novo de Deus. E eu tenho certeza que se Deus falasse para ele, olha, nem seus filhos vão porque seus filhos são maus, Noé entrava sozinho na arca. Porque Noé confiava no que o Senhor tinha para ele. E Noé sabia que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Ele não ficou apegado ao que ele conhecia, ele estava disposto a conhecer o que vinha depois. Por puríssima fé. Puríssima fé no que ele mesmo ouvia do Senhor, porque Noé não conheceu Jesus, gente. Noé não ouviu falar de Davi e Golias, Noé não sabia de nada dessas histórias, das maravilhas que o Senhor tinha feito para tirar o povo do Egito. Noé não sabia de nada disso, porque nada disso tinha acontecido. Noé ouvia o Senhor e Noé fez. A Bíblia fala, Noé fez, conforme o Senhor tinha pedido. Ele simplesmente cria. E agora eu quero contar uma outra história. E essa história está lá em 2 Reis, no capítulo 4, é uma história que provavelmente todos já conhecem, que é a história daquela mulher, que era a mulher dos filhos dos profetas. Ela clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio um credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse, que te hei de fazer? Diz-me o que tem em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. E então ele disse, vai e pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas suficientes, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todas essas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e elas enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, traz-me mais uma vasilha. Porém ele disse, não há mais vasilha alguma. E então o azeite parou de correr. E então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos viverão com o resto. Prestem atenção nessa história. O azeite, ele nunca acabou. O azeite só parou de ser derramado. E o que fez com que o óleo fosse derramado? Da botija para outra botija. A botija que ia receber o espaço que era disponível para receber aquele óleo. O que fez o óleo parar de correr? A falta de espaço. Faltou botija, parou de correr o óleo. A ausência de espaço para o óleo fez com que o óleo parasse de correr naquela botija. O óleo do Senhor, o óleo de Deus, nunca acaba. Ele só para de correr. O que define o quanto de óleo eu vou receber na minha vida é a estrutura que eu preparo para receber esse óleo. Amém? Eu preparo isso. Eu vou pegar emprestado essas botijas e eu armo esse espaço para receber isso. Se aquela mulher tivesse ali 1.000 tonéis para encher, talvez ela estaria vendendo óleo até hoje. Nós definimos o tanto de azeite que a gente quer receber de Deus. Deus não derrama mais na vida do fulano. O fulano talvez esteja mais preparado para receber do que nós. Eu sempre ouço dizer que a pastora Fabiana é uma bênção, uma mulher iluminada. Ela recebe muito de Deus. Vocês fazem ideia de quantas botijas de azeite essa mulher já separou? Quantas e quantas botijas de azeite ela separou para poder receber isso de Deus? Quanto espaço ela reservou dentro da sua casa para isso? Provavelmente ela deve ter tirado o sofá, aberto toda a casa, enchido
tudo de botija para poder derramar todo esse azeite. Mas tem gente que prefere ter o sofá na sala e não as botijas de azeite. Deus não tem favoritos, mas quem faz de Deus o seu favorito consegue talhas maiores para guardar o seu azeite. Amém? Aquele que muito semeia, muito vai colher. Aquele que busca mais, mais recebe. No dia que o Espírito Santo me deu essa palavra, eu já estou acabando. Eu estava cortando alguns legumes aqui na minha casa e separando em potes plásticos. Eu faço isso às vezes uma vez por semana. E eu fui cortar a abobrinha e botei no pote plástico e tinha mais abobrinha do que pote, que eu não sou muito boa de medida. E aí eu dei uma sacudida assim para ver se cabia e aí as abobrinhas de cima caíram, né? E aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Tem coisas que a gente insiste em fazer caber, mas não cabe mais. Aí eu lembrei daquela frase, no andar da carruagem é que as abóboras se ajeitam. Vocês já ouviram isso, né? E o Espírito Santo falou para mim, às vezes, para ajeitar algumas abóboras, algumas caem pelo meio do caminho. Para que a coisa nova se ajeite na nossa vida, nós temos que estar dispostos a deixar algumas coisas para trás. A ver, talvez, Deus destruir algumas coisas, para que Ele faça algumas coisas novas. Talvez essa abóbora que esteja aí atrapalhando as outras a se ajeitarem, seja uma amizade tóxica, seja alguma coisa que você vê na internet, o convívio com alguém que pratica alguma coisa que desagrade a Deus, ou uma coisa que você mesmo pratica que desagrade a Deus. Talvez essa abóbora aí que está atrapalhando o andar da carruagem seja o teu emprego, ou a falta de um emprego. Talvez seja só colocar as coisas no lugar. Talvez dar o lugar devido para o marido, dar o lugar devido para um filho, colocar Deus no lugar dele. Essas coisas, essas mudanças, são o andar da carruagem que fazem as abóboras se ajeitar. E quem sabe, quando as abóboras estão bem ajeitadinhas ali, sobra espaço suficiente para as nossas talhas de azeite. Amém?